Olhem para o gráfico do Credit Suisse, tá? Esse é o gráfico. Vejam se não é o gráfico de um esquema de pirâmide que está chegando ao fim. Esse aqui é o gráfico histórico, vocês estão vendo o gráfico que vem desde 2001 para cá. Vocês percebem como o valor de mercado do Credit Suisse só desaba, né? Tem uma clara tendência de baixa aqui e chegou no seu ponto mais baixo da história. Vocês estão vendo aqui, ó, furando este canal de baixa e cai de uma velocidade muito maior, atingindo o seu ponto mais baixo de todos os tempos. Isso é uma crise de confiança. Os clientes não confiam mais no Credit Suisse para guardar seu dinheiro, para garantir suas reservas. E como todo bom esquema de pirâmide, o que fez o Credit Suisse quando todos os clientes começaram a resgatar seu dinheiro? Vamos lembrar, esquema de pirâmide não tem todo o dinheiro lá, ele precisa de entrada de dinheiro maior do que saída. O que o Credit Suisse fez? Assim como o esquema de pirâmide, opa, vamos oferecer um retorno impossível. Então está aqui o Credit Suisse oferecendo 6,5% ao ano nos Estados Unidos, o que é muita coisa para quem colocar pelo menos 5 milhões de dólares lá dentro. Então, qual é a forma agora do esquema de pirâmide sustentar? Pagar valores astronômicos. Não tem esquema de pirâmide aí pagando para você 5% ao mês, né? Aquela maravilha, sem risco nenhum. Então, o Credit Suisse agora é um novo esquema de pirâmide. Você coloca a tua grana lá, mais de 5 milhões, né? Tem que ter uma grana pesada, e você também recebe aqui um valor sem risco, diriam eles. Mas vocês percebem como é difícil você identificar um esquema de pirâmide que é sustentado pelo Estado, onde o Estado ajuda ele a se perpetuar? Porque um esquema de pirâmide começa a cair quando os sinais ficam claros para você. Você tenta fazer um saque e não consegue, você percebe que outras pessoas não estão conseguindo sacar dinheiro, enfim, as coisas começam a ficar óbvias e você percebe que aquilo é um esquema de pirâmide e ele colapsa. Quando a gente fala do Estado, isso é mais difícil de você identificar, até porque está tudo caindo junto. Você está usando como base uma própria moeda que também está colapsando. Então está tudo caindo. E quando está tudo caindo, está tudo mudando de tamanho, como é que você consegue medir o tamanho do problema? Fica difícil. Essa é uma das vantagens do Bitcoin. O Bitcoin é uma régua que não muda de tamanho. Ele tem 21 milhões de unidades e pronto, é isso. Então é uma régua que não fica aumentando de tamanho, como por exemplo o dólar, né? Imprime mais dólar, imprime mais dólar, imprime mais dólar. Isso dificulta você identificar o tamanho da queda, o tamanho do problema que você está metido. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Bitcoin como a stablecoin, como a reserva de valor, como a moeda de reserva, tá? E comparar tudo com relação a essa régua fixa que é o Bitcoin. Muitas pessoas acham que o Bitcoin não serve como reserva de valor. Eu vou provar para vocês como ele já serve como reserva de valor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou até desconsiderar os primeiros anos do Bitcoin. Vocês vão olhar um gráfico aqui que começa a partir do segundo halving, ou seja, a partir de 9 de julho de 2016. Mais ou menos quando eu entrei no mercado, tá? Eu entrei poucos meses depois disso no mercado cripto, né? Não faz tanto tempo assim, e vocês vão ver como, desde lá, o que aconteceu com qualquer coisa comparada ao Bitcoin. Só explicando para vocês, aqui tem todos os ativos, tá? E aqui o mês e o ano passando, né? O Bitcoin é essa linha laranja fixa aqui em cima. Então, esse é o valor do Bitcoin 100%, ou seja, um Bitcoin igual a um Bitcoin. E todo o resto aqui está caindo em relação a ele conforme o tempo vai passando. Então, você tem aqui, por exemplo, o S&P 500, as ações dos Estados Unidos, você tem os imóveis nos Estados Unidos, o ouro em amarelo, o dólar em branco, a naira nigeriana, a lira turca, o peso argentino e tudo caindo em relação ao Bitcoin desde julho de 2016. Se o Bitcoin não servisse como reserva de valor, em algum momento aqui, alguma coisa aqui teria que superar o Bitcoin, correto? Algum desses itens aqui, desses ativos, teria que voltar a subir e passar para cima do Bitcoin. Apesar da volatilidade alta do Bitcoin, você percebe que essas linhas sobem e descem ao longo do tempo, nenhum ativo supera o Bitcoin. Eles só caem em relação ao Bitcoin numa tendência de médio a longo prazo. O Bitcoin é o ativo estável. Ele tem que ser a nossa régua. Todo o resto aqui tende a cair com relação ao Bitcoin. É por isso que a gente precisa migrar dessa régua maluca que a gente usa hoje, que dificulta a gente enxergar os golpes, os esquemas de pirâmide, que é o dólar, que é o real, e migrar para o Bitcoin. E a gente pode ter uma surpresa muito positiva para o Bitcoin nas próximas semanas e nos próximos meses. Como disse a Folha de São Paulo, crise do Silicon Valley Bank pode mudar política de juros nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Porque a tendência era de aumento da taxa de juros e agora isso precisa ser revertido para ajudar aqueles que estão no topo da pirâmide.
Então agora eles precisam evitar quebradeira de bancos. Não dá mais para apertar, restringir dinheiro. Precisa liberar a liquidez. Então, já que é para ajudar aqueles que ajudam o Estado, né, que são braço do Estado, aí sim, para ajudar pobre jamais fariam isso, mas para ajudar rico vão fazer, que é reverter essa tendência, ou seja, parar de subir taxa de juros, muito em breve, inclusive, reverter e começar a reduzir taxa de juros. E já mostrei para vocês em outros vídeos que quando isso acontece, quando eles param de subir a taxa de juros, o Bitcoin já começa a subir e quando reverte a taxa de juros, aí decola de vez. Então essa é a tendência. As pessoas que não vão ter mais a segurança desses investimentos de renda fixa, pagando juros altíssimos, vão precisar mover o seu dinheiro para outra coisa. E adivinha que coisa é essa? Sim, criptomoedas. Como disse Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, comprem Bitcoin. A ajuda do Federal Reserve a bancos falidos representa mais dinheiro falso invadindo uma economia doente. É uma economia que já está doente, já está cheia de dinheiro, cheia de inflação, e eles vão injetar mais dinheiro para continuar salvando esquemas de pirâmides insustentáveis. Então, já que não dá para quebrar, eles vão continuar dando mais droga para o drogado. Até que uma hora ele morre. A boa notícia é que você não precisa mais embarcar nesse barco furado. Antigamente não tinha solução. Você só tinha a moeda do Estado para utilizar e teria que embarcar na política que o Estado quisesse, o barco ia afundar junto com você. Agora a gente tem um bote salva-vidas chamado Bitcoin para você escapar disso e se o barco afundar, problema do barco. Infelizmente, ainda não rompemos os 25 mil dólares, que eu tanto falo para vocês. Vocês podem ver a linha vermelha da média móvel de 200 semanas ainda segurando o preço do Bitcoin. É necessário esse rompimento para que realmente a gente tenha uma sinalização positiva que deve levar o preço do Bitcoin diretamente para a região dos 30 mil dólares, como esse gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês, esse gráfico aqui indica. Vocês estão vendo que não existe praticamente volume nenhum entre os 25 mil dólares e os 30 mil dólares. Então, é uma tendência de subida íngreme aqui. Rompeu os 25 mil dólares, rompeu e confirmou o rompimento da média de 200 semanas, o preço deve subir diretamente até a região dos 30 mil dólares. Ainda não aconteceu, mas a gente pode contar com toda a ineficiência e estupidez do governo dos Estados Unidos e também governo de outros países para que isso ocorra muito em breve. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Eu estou entregando para você a minha estratégia de investimentos que vai fazer com que você conquiste o seu primeiro Bitcoin de forma automatizada. Você só precisa de 3 coisas: querer investir em Bitcoin, querer ter liberdade financeira e clicar no botão abaixo.